Sejam todos muito bem-vindos ao canal Café com Cripto. Eu sou o Cauê Bueno e hoje eu vim trazer para vocês as minhas top 3 criptomoedas do momento a pedido da nossa inscrita aí, Jéssica, que deixou um comentário no nosso último vídeo. Lembrando que essas são as minhas top 3 criptomoedas de hoje, levando em consideração aí todo o nosso contexto. Mas isso aí eu vou deixar para explicar um pouquinho mais para frente ali do vídeo, então vem comigo. Então a primeira criptomoeda que eu vou trazer aqui da minha lista, principalmente para quem está começando no mercado de criptomoedas agora, eu não poderia deixá-la de fora, que é o próprio Bitcoin. Então, para quem ainda não sabe, Bitcoin é a criptomoeda mais antiga aí do mercado e disparada a que mais tem a confiança entre os investidores. Ao longo aí da jornada do Bitcoin, ela sempre se manteve na liderança em termos de market cap aí, se a gente for comparar com todas as outras criptomoedas. Então, hoje existem 21 milhões de unidades de Bitcoin, ou seja, um número limitado, que significa que a gente tem aí um ativo deflacionário que se valoriza ao longo do tempo à medida que mais e mais pessoas a enxerguem como uma reserva de valor. Então, se eu abrir aqui o CoinMarketCap, vocês podem ver que o Bitcoin segue aí na liderança em termos de market cap em relação aí às outras criptomoedas. Então eu vou mostrar uma coisinha aqui no gráfico do Bitcoin para vocês. Vou colocar aqui o gráfico completo para mostrar para vocês aqui. Eu vou só dar um zoom. Então, como vocês podem ver aqui, nos últimos dias o Bitcoin alcançou um fundo, aí, um suposto fundo, né? Não é nada certo, mas eu acredito que seja assim um fundo do Bitcoin que fazia tempo que ele não alcançava, aí, desde 2020, aí, outubro, novembro de 2020. E dentro desses 2 anos aí ele oscilou dentro dessa região aqui, dentro desse canal. Sendo que dentro dessa oscilação aí ele conseguiu 2 topos de alta histórica, aí um em meados do dia 4 de dezembro de 2021 e o outro topo histórico aí no dia 11 de julho de 2021. E aí o que aconteceu a partir daqui foi um provável período aí de bear market, um provável período de liquidação, provável período de realização de lucro e aceitação de prejuízo, onde a gente vê aí fundos mais baixos que topos anteriores, assim como exatamente está aqui no desenho do Bitcoin. Então, dentro desse contexto aí de bear market, dentro dessa desvalorização aí do Bitcoin nos últimos meses, o que vocês acham que acontece com todas as outras altcoins, shitcoins, memecoins que tem no mercado? Se vocês acham que isso aqui é uma desvalorização de uma criptomoeda, é porque vocês não estão olhando para todas as outras altcoins. E é justamente por isso que em momentos como esse, eu prefiro manter os meus ativos nas criptomoedas mais confiáveis, que eu sei que vão conseguir se reerguer depois de um bear market, assim como eu sei que existem diversas outras altcoins que não voltam para o valor original que um dia já chegaram. Então a próxima criptomoeda aí, vocês provavelmente já ouviram falar, que é a nossa queridinha Ethereum. Mas antes de falar um pouquinho sobre a Ethereum, já que tu chegou até aqui no vídeo, já aproveita e deixa o teu like, se inscreve no canal caso tu ainda não seja inscrito, porque isso nos fortalece bastante, beleza? Então a Ethereum, diferentemente aí do Bitcoin, que hoje é visto como uma reserva de valor, a Ethereum tem diversas funcionalidades. Ela funciona como uma espécie de computador, onde dentro desse computador a gente consegue desenvolver aplicativos, criar NFTs e até mesmo usar a própria blockchain da Ethereum para jogar todos os criptogames, que hoje é um tema bem amado e abraçado por todos os brasileiros. E isso sem contar as diversas outras aplicações que a blockchain da Ethereum possui. Então eu tô com o CoinMarketCap de novo aberto aqui para mostrar para vocês que a Ethereum hoje ocupa a segunda posição em termos de capital de mercado, perdendo espaço aí somente pro Bitcoin. Então a gente pode dizer aí que a Ethereum hoje é a segunda criptomoeda mais confiável pelos investidores. Então, se a gente for colocar aqui no gráfico dela, o gráfico completo, vocês podem ver que é um gráfico bem parecido com o gráfico do Bitcoin. Afinal de contas, normalmente as criptomoedas elas tendem a seguir o fluxo do Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, normalmente as altcoins elas sobem junto. Se o Bitcoin cai, normalmente as altcoins elas caem muito mais. Então, como vocês podem ver aqui, ela segue mais ou menos o mesmo fluxo dentro desse mesmo canal que segue do Bitcoin. E aí, nos últimos dias, ela
alcançou um suposto fundo, que não é certo, mas é um suposto fundo que não alcançava aí desde 2021. Então hoje os maiores problemas aí da rede da Ethereum, de longe, são as taxas abusivas que os usuários precisam pagar. E isso está mudando, por isso que eu enxergo uma boa perspectiva para a Ethereum, porque agora, nesse exato momento, eles estão em migração aí do modelo Proof of Work para o modelo Proof of Stake, onde os usuários vão conseguir utilizar a rede da Ethereum sem precisar pagar todas essas taxas abusivas. Então, na minha opinião, essa é uma criptomoeda que ela pode ganhar mais valor que o Bitcoin nos próximos anos, mas lembrando que ganhar mais valor não significa que ela vai ultrapassar o Bitcoin, pelo menos não nos próximos anos, na minha opinião. Então a nossa última criptomoeda da lista é a nossa stablecoin USDC, que é a forma mais simples da gente poder comprar $1, já que uma USDC equivale a $1 e ela tende a se manter assim porque ela é uma moeda estável, como o próprio nome já diz. Tá, mas se ela vai sempre se manter em $1, por que eu preciso comprar ela? É justamente porque ela sempre vai se manter em $1 que a gente vai utilizar ela como uma ferramenta de oportunidade dentro da nossa carteira. E é em momentos como o que a gente está vivendo hoje, que são momentos de queda, que a gente vai utilizar ela para dar a entrada e comprar outras criptomoedas que estejam numa posição mais favorável. Então, mais uma vez, eu tô com o CoinMarketCap aberto aqui para mostrar para vocês que a nossa USDC ela ocupa aí a 4ª posição em termos de capital de mercado, só perdendo aí para o USDT, que também é uma stablecoin, para nossa Ethereum e para nossa Bitcoin. Então, se eu for colocar aqui no gráfico da USDC, vocês vão ver que a única variação aqui que tem no gráfico é a variação que o próprio dólar fez nos últimos dias. Então, ela vai sempre se manter no mesmo preço que o dólar. Ou seja, mesmo em momentos como no dia de hoje aí, que a gente está passando por bear market, que a gente está passando aí pela queda de todas as criptomoedas, quem tem o USDC na carteira não perdeu o valor porque ela se manteve estável. Muito pelo contrário, só tem aí uma oportunidade de fazer novas compras parciais aí, tanto em Bitcoin como em Ethereum. E eu digo que são compras parciais porque, mesmo sendo um suposto fundo do Bitcoin e do Ethereum, ainda não é um fundo definitivo. Ele pode muito bem voltar um pouco a subir e já perder esse suporte aí de suposto fundo. Então é isso, essas são 3 criptomoedas bem bacanas aí para quem está começando no mercado. Lembrando que esse aqui não é um canal de dicas de investimento, eu apenas exponho para vocês a minha opinião. Então muito obrigado para quem chegou até aqui no vídeo, um grande abraço e até o próximo.